entre terra e céu. Bem-vindos à mentoria para pastores e líderes. Uma mentoria comprometida em promover o cuidado, facilitar a mentoria pastoral, fortalecer a igreja e inspirar a transformação de pastores e líderes. Nessa mentoria, você será muito abençoado. Se você quer saber um pouco mais sobre Entre Terra e Céu, entre no nosso site www.entreterraecéu.org. Você ficará sabendo de tudo isso que eu falei, você conhecerá a nossa equipe, conhecerá os nossos parceiros e terá também um conteúdo vasto de informações. Temos e-books disponíveis e muito mais para abençoar a sua vida, a sua família e a sua igreja. Fique agora com o vídeo abençoador que com certeza transformará a sua forma de liderar e de pastorear. E logo após esse vídeo, se você deseja ter mais informações sobre esse conteúdo que você irá assistir, você pode acessar o nosso PDF. Até mais. Olá, bem-vindo ao Entre Terra e Céu. Eu me chamo Bruno, estamos aqui na mentoria pastoral e hoje, prazer aqui de receber o nosso amigo. Maravilha, aqui é Ari Corrêa, estamos participando com alegria aqui, esse espaço maravilhoso, esse ministério bonito. Muito prazer, viu? Vai ser bacana. Bem-vindo, meu amigo Ari. Pastor, obrigado. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a vida pastoreada. Queria que o senhor falasse um pouquinho aí sobre a vida pastoreada, desse um resumo assim nesse tema pra gente. Pode deixar então. A gente tem entendido vida pastoreada como o cuidado que é prestado a um pastor, a um líder pastoral, até mesmo o seu filho, a sua esposa, né? Que é concedido de uma forma contínua, né? Através de pequenos grupos, através de algumas dinâmicas, né? Algumas ações, onde o pastor é cuidado de forma bem relevante, de forma precisa, de forma contínua, de comprometimento, espaços de mutualidade e ao mesmo tempo também momentos em que ele recebe, né, ele é ministrado, ele é cuidado segundo a necessidade dele, né? Essa é a ideia do cuidado pastoral. Cuidado pastoral, né? E esse cuidado pastoral a gente vê também que tem uma importância muito grande, né? Tem uma urgência, Sim. né? Eu queria que o senhor falasse também um pouquinho aí, pensando na sucessão pastoral, né? Sim. Qual é a urgência, assim, hoje da sucessão pastoral, desse cuidado, né? Para uma boa sucessão. Sim. Uma das coisas que a gente frisa bastante no cuidado pastoral é o pastor ter essa preocupação de pensar no segmento, né? A gente sempre que começa alguma coisa tem que pensar em continuidade, né? Há um ditado que diz que se você não terminar bem, né, tudo que você fez acaba sendo perdido, né? Porque você, depois de todo o tempo que você investe, né, é importante ter sucessores, né? Um grande estadista dizia que sucesso sem sucessor é a mesma coisa que fracasso, porque é como se você passasse e não deixasse um legado, um segmento, uma continuidade. Então a sucessão é fantástica, né? Sucessão é bênção. Uau, top. Muito bom, pastor. Pastor, uma pergunta aqui para o senhor, mais uma, né? Mais uma pergunta. Por que a sucessão pastoral ela ainda é um tabu? O senhor enxerga ainda como um tabu? Sim. E o porquê? Sim. Então, um dos motivos é que a gente no Brasil não tem cultura de sucessão pastoral, né? Não tem cultura, a maioria das experiências são rupturas, né? Um pastor sai, outro entra, né? Um líder encerra um ministério que é verde, chega um outro que diz que é vermelho e vai dar uma outra continuidade. A comunidade tem que responder de outra maneira, os princípios, os ensinamentos, as ênfases mudam muito. Então nós não temos cultura, né? A nossa cultura é de ruptura, isso é um problema. O segundo problema é que a gente nunca aprendeu a fazer, a maioria não sabe o que é e como fazer uma sucessão bem feita, tá? O outro problema também é que as coisas no Brasil elas são muito imediatistas, né? As pessoas só pensam no hoje, só pensam no crescimento de agora, e isso faz com que as pessoas fiquem focadas muito no já, né? No futuro as pessoas não pensam, deixam andar, e há muito pouco planejamento nesse sentido. Então aí se perde muito em termos de sucessão, né?
Se perde muito em termos de preparar as pessoas. E preparar pessoas demora. E as pessoas não querem fazer as coisas demoradas. O outro problema também é que a gente tem um discipulado muito frágil, né? Não é um discipulado que gera líderes, né? Não é um discipulado que gera pessoas maduras, pessoas que vão acima de você, vão além de você. Então, muito pouco do discipulado se aproveita, né? Não se levanta um sucessor que vem caminhando contigo e depois você, né, sai e deixa que ele prossiga, que ele avance, que ele cresça. Então, é muito raro, né? E é um investimento longo para fazer, né? Então, por isso acaba sendo um tabu, né? As pessoas acham que não funciona, que não dá certo, mas não é bem assim, né? Demanda um pouquinho também de sacrifício, né? Sim, sacrifício. Humildade também, porque como Jesus sempre dizia, ó, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Quem quer dizer isso hoje? Entendeu? As pessoas não querem ver gente fazendo coisas maiores do que elas, e isso prejudica. E o outro problema também é o medo, às vezes, né? O pastor tem muito receio de ter que deixar. A maioria não sabe fazer uma outra coisa, uma outra atividade, então às vezes ele fica com medo de se perder o lugar dele e depois ele ter que se virar de que maneira. Então aí acaba se prendendo num papel, num cargo, numa posição, e aquilo vai perdurando e passa o momento, né? Depois que passa o momento é muito difícil, né? É muito complicado. Tem que ter assim, como se fosse o time certo, né? O Você time entender, certo, né? Ali o que você precisa ali para aquele momento ali, exato, para você transicionar, né? Exato. E isso é um papel fundamental do pastor sênior, né? Sim, tem que ter essa visão. O pastor sênior, principalmente, ele tem que ter essa visão. Ele tem que ser maduro o suficiente, experiente, desprendido. Tem que ter uma visão de Deus clara, né? A intimidade com Deus, uma vida devocional, você ouvir a Deus para saber o que Deus quer, isso tudo é fundamental para você saber quem é a pessoa, a hora que você vai parar, a hora que você vai ocupar um outro papel, né? Então tudo isso é importante, né? Tudo isso é algo que precisa ser bem elaborado, bem preparado, né? Com oração, né? Principalmente oração, né? Principalmente. Muita oração, porque é a obra de Deus, né? A obra não é nossa, né? A igreja é de Jesus, entendeu? Então, a gente tratar como minha igreja, meu ministério, meu púlpito, isso tudo demonstra, assim, uma apropriação de algo que não nos pertence, né? E quando a gente entende isso, né, que a igreja é de Jesus, né, se torna mais leve essa transição, né? Com certeza, né? A pessoa ter essa ideia, ter essa mentalidade de que a igreja é de Jesus, ela é libertadora, né? Porque você se sente mais como um cooperador, não como dono da obra. Você não tem aquele peso de fazer a coisa acontecer, porque Deus é que faz acontecer, Deus é que faz dar certo, né? Então você deixa nas mãos certas, né? Muito melhor estar na mão dele do que na nossa, né? Ele que disse que ele edifica a igreja, que as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja é de Jesus, né? Então, se a gente só coopera, só está junto, a gente brilha com ele, a gente brilha ao lado dele, que é o Senhor, que é o noivo, né? Isso que era importante. Eu queria perguntar ao senhor aqui agora o papel, né, do mentor assim na sucessão, né? Certo. E como um mentor pode ajudar o pastor sênior e o seu sucessor. Sim. Ajuda muito. Se o próprio pastor sênior não consegue fazer o papel de mentor, e às vezes a mentoria se torna um pouco difícil e complicada, vale a pena buscar uma assessoria externa, uma assessoria extra. E eu acho que o mentor entra muito nisso. Entende? É uma pessoa experiente, que já passou por isso, já teve outros momentos, já ajudou outras pessoas. Então ele pode, né, trazer um olhar diferente, alguém de fora, alguém que traga, né, paz, alguém que tranquilize as coisas, que mostre os caminhos, que aponte algumas coisas que não estão vendo, né, que ouça, que dialogue, e até assim mesmo que dê firmeza, né? Porque na maior parte das vezes, se não todas, os recursos já estão ali, as alternativas já estão ali, e só precisa alguém que ajude o pessoal a enxergar, a perceber, né, a elaborar, e aí a coisa vai naturalmente. O bom mentor faz isso, ele não dá resposta, mas ele ajuda, né, a mostrar, ó,
tem essa alternativa, o que vocês acham disso? O mentor tem esse papel de ajudar a pessoa a ver ela mesma o melhor caminho e ouvir a Deus. O papel dele não é falar, vocês têm que fazer assim, assado. Ele não trabalha dessa maneira, né? É outra dinâmica, né? Então é fundamental, né? O mentor é muito importante. Que legal, que bacana mesmo. Você continue nos acompanhando aí, tá? O papo está sendo uma bênção, tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. E o senhor até respondeu aqui, né? Perguntar ao senhor uns conselhos práticos, né, de mentoria nesse contexto, mas o senhor acabou respondendo também aqui, muito bem. Eu queria perguntar ao senhor aqui um exemplo, né, de sucessão bem sucedida que o senhor acompanhou assim de perto. Eu participei de algumas, né, de alguns modelos. Um deles foi o meu próprio modelo. Eu hoje estou no último estágio da sucessão. Eu já tive à frente com o meu sucessor trabalhando comigo como auxiliar. Depois nós viemos para uma outra etapa que era a gente trabalhando lado a lado, né, fazendo juntos. Agora nós estamos numa outra fase em que ele está à frente, ele que está fazendo, e eu fico como um supervisor, como orientador, como um conselheiro, para depois então ir para uma última etapa agora que nós estamos entrando, onde eu vou me afastando um pouco mais, né, e soltando para que ele possa, né, voar alto e fazer as coisas, colocar o jeito dele e ganhar até uma dinâmica melhor do que a minha e avançar muito mais. Essa é a ideia, né? Então a gente tem procurado encontrar os caminhos, ainda continuamos juntos, continuamos, né, próximos, né, mas com liberdade, né, para que ele possa, né, trabalhar, ele possa, né, imprimir um ritmo legal que ele gosta, do jeito dele, porque cada um é de um jeito, né? Cada um é de um diferente, e ele tem muito a acrescentar que eu não pude. Então se eu, né, não abro esse espaço, então eu acabo prejudicando, né, o próprio desenvolvimento da obra. Então é importante. E o senhor falando assim de prejudicar, né? Queria perguntar assim o senhor, nessa transição, né? Quais são os erros comuns e como evitá-los, né? Um erro comum, sabe, é você pensar, por exemplo, que a obra depende só de você. Isso é um erro muito comum. Tá? Às vezes a gente não admite isso, mas muitas vezes a gente pensa que se eu não estou lá, a coisa não está acontecendo. Desculpa, a questão de centralizar muito. Centralizar demais, entendeu? Por melhor ou maior que seja a minha competência, nunca eu vou conseguir dar conta de fazer tudo. E aquilo que Deus faz é muito maior. Então isso é um erro comum. Tá? O outro erro comum é a gente achar que se uma pessoa fizer melhor do que eu, isso vai me diminuir, tá? Isso vai me desmerecer, né? Jesus falava, né, de uma forma muito diferente. Na fala de Jesus você percebe que na mente dele era o quê? Quanto maior o meu discípulo for, melhor foi o meu trabalho. Quanto mais os meus discípulos reproduzirem e brilharem, melhor foi o meu trabalho, porque fui eu que fui usado para abençoá-lo. Então eu não preciso ficar, né, mantendo o pessoal sempre abaixo, né, sempre. Eu preciso elevá-los, né, eu preciso alavancá-los. Então esse é um outro erro muito comum de acontecer. O outro erro também complicado é as pessoas terem medo de encerrar. A vida é feita de pontos finais. Você tem que colocar, você não pode ficar colocando só vírgula e nunca termina. Tem que haver um encerramento. E encerrar bem é importantíssimo para o ministério vencedor, vitorioso, você fazer um bom encerramento. Você saber, quando Deus fala, agora você encerra por aqui e o outro vai continuar. Como Elias, que ungiu, né, o seu sucessor Eliseu. Como o Moisés, né, que foi lá e preparou a vida inteira, o Josué, e depois ele fez, né, conquistas maravilhosas, e Moisés não foi esquecido por causa disso. As conquistas do Josué nunca apagaram a caminhada do Moisés. Então a gente não precisa ter esse temor, né, esse medo. Se a gente fosse resumir assim, pastor, a mentoria seria como um pai investindo num filho, né? Dando todos os recursos adequados assim, para um filho voar, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Seria esse
coração, né, de querer o bem, querer o sucesso do outro e não ter nenhum medo de disponibilizar, de ver o seu filho, de ver o seu, né, tutelado crescer, fortalecer. Isso é uma realização, né? Isso é uma alegria, né, pra gente, que a gente precisa realmente desenvolver urgentemente. A igreja brasileira precisa, né? Até para a igreja crescer também e romper. Porque senão, né, a igreja fica sempre em ciclo, né? Termina o ciclo de um pastor, começa o de outro, e ela não tem um crescimento contínuo e saudável. E ela sofre por causa disso, né? Acaba que seria um ministério de manutenção, né? Sim, fica uma coisa de manutenção, as pessoas acabam se cansando, né? Porque muda muito, né? Muda muito. E uma dica saudável, assim, para uma transição? Uma dica que o senhor teria aí para deixar pra gente aí? Tá. Olha, uma dica que eu teria, primeiro, seria comece cedo, né? Jesus começa o ministério dele já escolhendo pessoas, tá? Então é fundamental saber trabalhar em equipe, saber delegar, né? A vida inteira ter uma visão de formação, de capacitação, né? E uma palavra que eu sempre gostei muito foi a palavra de Efésios 4, que ela define o papel do pastor como aquele que capacita, que aperfeiçoa, que prepara para que os outros desempenhem o ministério. Então o ministério não é diretamente realizado pelo pastor. Se o pastor já é aquele capacitador, aquele que serve, aquele que investe no crescimento dos outros, naturalmente sucessores vão surgir. Naturalmente uma cultura de sucessão já vai haver na igreja. Sem a necessidade, né, que também eu particularmente, tem gente que gosta, eu respeito, mas eu particularmente não gosto da questão de cargos anuais, de ficar trocando o pessoal toda hora. Eu gosto daquela visão de chamado, de a pessoa crescer, investir e fazer com que o ministério seja longo e levantar, né, equipe, sucessores. E eu acho que o pastor precisa ser um reflexo disso. Então isso eu acho que é uma outra coisa interessante. Essa cultura precisa começar cedo, ela precisa ser uma cultura da igreja toda e ela precisa ser também algo natural, né? Algo bacana, né? Na minha viagem à Coreia, que eu comentei um pouco aqui no encontro, a coisa mais linda que eu vi, uma delas, né, foi que toda a igreja ela tem o púlpito do pastor principal e abaixo tem um outro púlpito, que é o púlpito do pastor fundador, que hoje ele já é o sênior, ele já não é o pastor principal, e ele tem um púlpito ali que ele prega em cultos durante a semana, ele tem, né, um culto que ele faz com os líderes de célula, ele tem um papel na igreja, ele tem uma cadeira ali que ninguém senta nela. Ninguém chega perto da cadeira, porque é a cadeira do pastor fundador, o pastor que já passou, que alavancou o outro, e ele tem ali o lugar dele. Honrar, né? Ele é honrado, existe uma honra contínua, né? Ele é muito valorizado. E às vezes aqui no Brasil a gente não valoriza muito, né, o que passou. No máximo é colocado uma placa lá na parede com o nome dele e fica ali, né? Então eu acho que isso é legal, a gente saber que honrar, né, aqueles que passaram, isso é outra coisa interessante e importante também nesse processo. Importante demais, né? Pastor Ari, quero te agradecer. Maravilha, mano. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, tá? Por tudo que o senhor derramou aqui sobre as nossas vidas. Queria pedir para o senhor deixar um recado final aí, os pastores aí, né? Sim, o recado, né, que eu deixaria para os pastores: não ande sozinho. Tudo começa com você gostar de andar junto com outros colegas, estar perto, né, fazer aquela caminhada assim de troca, né, de aperfeiçoamento mútuo. Não ande sozinho, né? Procure sempre estar junto, procure um grupo, sempre tem um grupo de pastores se reunindo, sempre tem um grupo de pastores amigos que querem estar compartilhando e orando. Então andar sozinho jamais, né? Sozinho não, é o nosso lema, tá bom? Obrigado, amigo. Deus abençoe. Maravilha. A mão do Senhor. Obrigado, viu? Nós somos o Entre Terra e Céu. Você acessa aí entreterraecéu.org. Todo o conteúdo vai estar lá dentro do canal. Obrigado, um abraço. Um abraço.